Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande. Seja fortalecido pela palavra da fé. Pai, que não sairemos da mesma forma que entramos hoje. Sim, Pai, assim como temos cantado, haverá libertação, cura, salvação, transformação, Pai. Aquilo que de certa forma estava desajustado vai ajustar, vai entrar na rota, vai ser alinhado novamente. Nos agarramos, Pai, a essa palavra, que é a certeza que nós temos, que é alimento, Pai, para o nosso espírito, salvação para a nossa vida, Pai. Glória a Deus. Reconhecemos, Pai, a Tua grandeza, em Teu nome sim, Pai, há poder, muralhas de fato cairão, Pai, nada, absolutamente nada, Pai. Circunstância alguma, Pai, se levantará, permanecerá, Pai. Oh, racanas, nericanas, recalalas. Tempo de refrigério, Pai. Oh, Pai, assim como temos cantado, sim, Pai, houve um momento que semeamos, chorávamos enquanto semeávamos. Mas agora, Pai, é tempo de voltarmos com os frutos. Tenha certeza, querido, aquilo que você plantou, aquilo que você semeou, aquilo que você tem regado não ficará em vão. Em tempo oportuno, o propósito será cumprido. As promessas não foram esquecidas. O Senhor não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Havendo Ele falado, querido, certamente cumprirá. Se agarre a essas verdades. Se agarre a essas verdades. Nós te louvamos, Pai. Nós te louvamos, Pai, por esse tempo. Te louvamos, Pai, por esse momento santo e agradável em Tua presença, Pai. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Pode se assentar, queridos. Oh, nós te louvamos, Pai. Aleluia. Obrigado, gente. Depois vocês voltam. Aleluia. Graças a paz, igreja. Boa noite. Glória a Deus. Primeiramente, meu parabéns especial a todas as mulheres, né? Mulheres virtuosas, mulheres de fé, graças a Deus. Aqui eu estou diante de mulheres de fé realmente. Alguns tiveram um momento glorioso ontem lá em Atibaia. Graças a Deus. E os homens ontem aqui, vocês perceberam que não ficaram atrás, né? Houve até grito de guerra aí. Graças a Deus por isso. E eu louvo mesmo a vida de vocês, né? Não somente esse dia, mas todos os dias. Nós nos alegramos mesmo com mulheres que pegam junto. Mulheres que fortalecem. Mulheres de fé. Mulheres dignas de serem honradas. Amém? Glória a Deus por isso. Então vai meu abraço fraternal a todas elas. Aleluia. Querido, hoje é um dia de gratidão realmente. Hoje é um dia de gratidão. Você percebeu que há uma unção disponível assim nessa noite, como todas as outras. Mas é tempo mesmo de celebrarmos tudo aquilo que Deus tem feito em nossa vida. Que você percebe cada canção cantada, cada canção que você, com o seu fruto dos seus lábios, que você exaltou, você percebe que tudo isso, querido, possa ser mais do que somente canções cantadas, palavras jogadas ao vento. A nossa intenção é que você realmente viva aquilo que você tem cantado. Que você se comporte determinado a cada situação que tem se levantado, que você realmente dê a resposta a qual Deus espera de cada um de nós. E é justamente isso, querido, durante esse tempo, como temos nos comportado mediante a cada situação, ou mediante a cada situação que tem se levantado. Qual resposta a gente tem dado às adversidades? Será que temos mesmo falado, cantado que o nome de Jesus está acima de todo nome? Aqui, entre quatro paredes? Mas aí quando a situação se levanta, querido, será que você lembra daquilo que você cantou? Que realmente o nome de Jesus está acima de uma enfermidade, está acima de uma situação, de um embaraço, de algo que muitas vezes tentou roubar o teu sono? Então essa, querido, é a maneira
de que nós encontramos, de nos reunirmos aqui para alinhar pensamentos, alinhar o mesmo propósito, o mesmo mover e te fortalecer justamente quando essa adversidade se levantar. Porque aqui, querido, deixa eu dizer algo para você, o ambiente é intencional, é preparado. A unção coletiva aqui está disponível. Mas o que vai determinar a resposta que nós daremos à situação é lá fora. Será que vamos cantar que o nome de Jesus está acima de todo nome, que há poder no nome de Jesus, justamente quando aquele relatório médico se apresenta para você? Isso que tem que sair, querido. Será que vai sair um louvor nessa hora? Ou vai sair muitas vezes incredulidade? Sabe, querido, as circunstâncias muitas vezes ela vai se apresentar. Ela vai se levantar. A Bíblia diz que na vida nós teríamos aflições. O próprio Jesus já nos adiantou quanto a isso. Mas ele diz, tenham bom ânimo. E esse ter o bom ânimo, querido, é você se agarrar naquilo que vai te trazer uma resposta a qual Deus espera de cada um de nós. O bom ânimo é você se agarrar a essa palavra da verdade. O bom ânimo é você não desconsiderar princípios, muitas vezes básicos, de uma vida cristã. Sabe, querido, eu vibro em querer viver o extraordinário da parte de Deus. Graças a Deus por isso eu pego junto, eu corro com essa palavra. Mas deixa eu dizer algo para você, querido, o extraordinário de Deus, ele é vivido, ele é evidenciado em dias ordinários. No dia comum. No dia comum do lar, é no seu trabalho, é na sua casa, é em uma conversa informal com um amigo, com um colega. Isso, querido, muitas vezes o extraordinário de Deus está se mostrando. As oportunidades estão se voltando para cada um de nós. E muitas vezes, por se agarrarmos a querer viver o extraordinário, o esplêndido, desconsideramos muitas vezes princípios básicos. Porque Deus, querido, Ele sempre está trabalhando a nosso favor. Sabe aquele dia que muitas vezes não temos até a vontade de cantar uma bela canção? Aquele dia que você acorda e não está legal? Aquele dia que situações parece que, sabe, você só quer ficar deitado, você não quer fazer nada? Sabe, querido, é muitas vezes nesse dia onde a bondade dele é evidenciada. É nesse dia, querido, você já parou para pensar que a vida que você leva, muitas vezes pode ser o sonho de alguém? Queremos usufruir de coisas boas, glória a Deus por isso. Mas sabe, querido, o que você tem hoje, muitas vezes, sabe? Hoje, todos os dias eu estou em cada dia de correria com os meus filhos, né, Sérgio? A gente vê o Miguelzinho correndo para um lado, para o outro, vem para cá e não para. Mas você já parou para pensar, querido, que graças a Deus por isso? Quantos pais dariam tudo, querido, para tirar um filho de um leito de UTI e viver isso que nossos filhos estão? Parou para pensar nisso? Sabe aquela conta, muitas vezes, que você está fazendo uma força para pagar, que você está planejando, pai, como vai ser isso? Mas, querido, olha ao seu redor, muitas vezes você tem um bom conforto na sua casa. Você tem uma cama, você tem um lar. Não é uma casa, você tem um lar, um ambiente bacana. Porque muitos têm casa, mas lar poucos têm, querido. Infelizmente. Sabe essa capacidade de colocarmos em nossa oração, pai, me dá essa capacidade de reconhecer a tua bondade nos mínimos detalhes. Cada situação. Ao acordar, passamos por um momento complicado perante a pandemia. Você viu, querido, o quanto o oxigênio é valorizado. Um simples algo espontâneo do corpo, querido. Mas que virou algo de luxo em tempos de escassez. Graças a Deus por pessoas saudáveis aqui, querido. Mas muitos estão respirando por conta de aparelhos nesse exato momento. Então que possamos ter, querido, essa consciência de gratidão ao que temos hoje. De gratidão ao que está por vir. Sim, querido, nós como os filhos podemos almejar coisas grandes, graças a Deus por isso. Somos os da fé. Uma bandeja, um banquete está posto perante cada um de nós. Teremos que viver coisas boas, sim. Não é pecado quanto a isso. Mas vamos reconhecer o que temos hoje. Vamos ser gratos pelo que você tem hoje. A gratidão, querida, ela faz destravar tanta coisa em nossa vida.
Jesus deixa tanto exemplo maravilhoso quanto a isso. Na primeira multiplicação de pães, querido, quando ele pega aqueles elementos, os peixes, os pães, para que o milagre ele fosse evidenciado, para que houvesse multiplicação, querido, ele faz algo simplesmente, e era a praxe de Jesus fazer isso, sempre render graças antes de determinado milagre. Querido, isso é um ensinamento poderoso. Se talvez muitas coisas não estão andando conforme aquilo que estamos crendo, conforme aquilo que temos buscado, para pensar um pouquinho. Ajusta a rota se for possível. Exerce gratidão um pouco mais. Semeia naquilo que muitas vezes você não tem semeado. Para pensar nisso. Princípios básicos. Ame mais. Ame mais, querido. Exerça perdão. É algo que, querido, princípio elementar, princípio básico do cristianismo. E afinal, esses dias, querido, eu estava ouvindo algo que vai entrar dentro desse contexto. Eu estava ouvindo um homem, um estudioso, falando justamente sobre isso. E ele era formado em ciências exatas, ele estava explicando algo sobre química. E ele dizia simplesmente isso, ele dizia que para que uma molécula ela fosse formada, existiam determinados átomos. E quando uma molécula ela está trabalhando, ela tem determinado, na sua capacidade máxima de átomos, geralmente se usa o prefixo da palavra per, P-E-R, P. Por isso nós temos o perclorato, nós temos o perônio, nós temos o peróxido. São moléculas que estão trabalhando em sua capacidade máxima. Aí ele começa a fazer uma analogia em outras coisas. Quando nós caminhamos bastante, nós fazemos um percaminho, nós fazemos um percurso. Quando nós queremos que algo seja feito com excelência, algo seja feito bem feito, nós queremos algo perfeito. Mas olha que interessante, querido, quando nós doamos amor em sua capacidade máxima, nós perdoamos. Abre lá comigo em Marcos 11, 23, por gentileza. Oh, obrigado, Pai. Glória a Deus. Esse texto já é um texto de praxe dos verbianos, né, querido? Kenneth Reagan se agarrou com todas as forças nessas verdades e usufruiu. Mas olha nessas condicionais, querido. Marcos 11, 23. Aleluia. Vai dizer assim: porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos afirmo que tudo quanto em oração perdides, crede que recebeste, e será assim convosco. E quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoares, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Aleluia. Percebe, querido, nas condicionais, em você remover uma montanha, que muitas vezes tem se levantado em nossa vida. Fé para movimentar montanhas, para lançar montes fora. Mas nós sabemos também que a fé ela opera através do amor. Se temos algo contra o nosso irmão, querido, não adianta querer erguer monte. Se não perdoa, não adianta, querido, querer lançar montanhas fora. Percebe das condicionais, dos princípios, querido, que Deus nos deixa, para que outras coisas venham a ser acrescentadas em nossa vida. Não adianta, querido, termos fé o suficiente para remover o que estiver na nossa frente, para tirar determinados problemas, situações. Fé para ser curado, fé para ser próspero, fé para isso, fé para aquilo, mas tem dificuldade muitas vezes em perdoar uma ofensa. De que adianta, querido? De que adianta? Princípios básicos. Tem dificuldade em andar em amor, querido. Aqui é o povo da fé, querido, mas também tem que ser conhecido como o povo do amor. É o povo, querido, que muitas vezes vai ouvir coisas que são desagradáveis, mas vai fazer uma força, porque você é diferenciado. Você é diferenciado, amado. Você precisa ter essa consciência. Não seguimos o padrão que está lá fora. O padrão lá fora, querido, é ficar aborrecido, é se chatear, é não falar.
Isso eu estou falando no âmbito geral, quem dirá numa família. Quem dirá num casal. Que por alguma determinada situação deixam de se falar. Meu Deus. Que deturpação da família. Mas num contexto geral, querido. Você que nasceu de novo, você é filho de Deus, precisa ter essa consciência. Você é aquele, querido, que vai apaziguar a situação. Você é aquele que vai ter uma palavra de conforto. Você é aquele que vai falar na hora que deve falar. Você é aquele que vai se calar na hora que precisa se calar. Que vai se retirar, que vai se afastar. Sabia que ficar na roda dos escarnecedores, querido, é algo muito perigoso. Cuidado com certas conversas. Sabe, a resposta que Deus espera de cada um de nós, mediante as adversidades, querido, vai depender muito daquilo que nós temos ouvido. E o que nós temos ouvido para dar a resposta adequada para determinada situação? O que nós temos ouvido? Do que nós temos se enchido? Porque, querido, quando se levanta algo, precisa sair fé, precisa sair louvor, precisa sair, querido, algo que mude, que você sabe que mude. Cada um aqui, sem exceção, possui um testemunho pessoal poderoso. Eu tenho certeza disso. Você sabe, querido. Você sabe as noites que você gastou em claro, chorando, orando, de joelhos, falando com o Senhor, se expondo a Ele. Você sabe, cada um sabe. Como eu falei aqui, querido, estamos usufruindo de uma unção coletiva. Mas eu gosto de uma frase do pastor João Roberto, lá da sede de Campina Grande, que ele diz: o que irá determinar da parte de Deus, o que receberemos da parte de Deus, muitas vezes vai depender da nossa atitude, quando ninguém está vendo. Quem tem sido cada um de nós quando ninguém está vendo, nos bastidores? Sabe que dessa inconstância espiritual. Nós não podemos simplesmente colocar nossa roupa de crente, vir aos domingos, nas terças, nas quintas, mas tem mais dias na semana que ficaram aí, tem 4 dias ainda. E nesses 4 dias você usar uma roupa que não lhe convém. Sabe, querido, isso é muito sério. Quantas promessas muitas vezes estão, sabe, quase que esquecidas, mas não é porque Deus não se esquece, querido. Porque Deus, Ele não se afasta de você. São determinadas práticas que fazem com que você se afaste dEle. A santidade do Senhor não compactua com o pecado. Ele sempre está no local dEle, te esperando, de braços abertos, exercendo misericórdia todas as manhãs, te esperando sempre. Glória a Deus, Deus é bom. Mas se por determinada situação ou circunstância, práticas, fazem com que nos afastamos dele, aí é um momento perigoso, é um caminho perigoso. Corra, querido, para o braço dele. Buscar enquanto se pode achar. Seja de fato, querido, um propagador. Espalhe as boas notícias. Propague o evangelho. Propague com sua vida. As mulheres se exporam ontem em Atibaia. Eu tenho certeza que foi uma palavra abençoada. Como aqui também foi para os homens. Pratiquem isso em suas casas. Que não seja somente uma emoção. Que não seja somente um evento, querido. Que isso possa estar no nosso bom depósito. E em momento oportuno isso saia mesmo. Me lembro daquilo que a Juliana Borba falou. Glória a Deus por isso. E pratique. Isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. Porque, querido, situações se levantam todos os dias. Todos os dias se levantam. Sem exceção. E a Bíblia diz que Satanás, ele fica como um leão ao redor, procurando a quem possa tragar. Esperando os que estão fracos, oprimidos, afastados. Esperando muitas vezes um derrapar seu. Querido, essa é a realidade. Graças a Deus que você está se expondo a essas palavras. Jesus provou que as adversidades se respondem com palavra. Com palavra. São combatidas com bom combate com a palavra. Se você se agarra a essas verdades, querido, eu não estou falando de religiosidade, não. Eu
Eu estou falando de princípios poderosos, que muitas vezes um ímpio usufrui desses princípios, de maneira indireta, e prospera. E muitas vezes usam até textos. E seus filhos negligenciam muitas vezes algo que está apontando. Não perdoa, não ama, não semeia, não exerce generosidade, mas quer colher. Queridas, a lei da semeadura é algo implacável, que funciona. Funciona. Você não irá partir dessa terra, querido, sem colher o que você plantou. Tenha certeza disso. O que você vive hoje é fruto de uma semeadura sua, de tempos atrás. Pode ter certeza disso. E se prepare, querido, que você vai colher bons frutos. Você vai colher. Agora, se você planta algo contrário ao que a palavra diz, querido, Deus é um Deus imutável, Ele não muda. O que Ele fala certamente se cumpre, a palavra dEle se cumpre. Deus é um Deus justo. Então vamos se agarrar, querido, nessas verdades. Oh, eu te louvo, Pai. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Deus não está interessado na quantidade de vezes que você cumpre uma tabela, ou um cronograma, ou uma liturgia. E sim, em quanto tempo você investe para tocar o coração dele, quando ninguém está vendo. Olha, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Queridos, tem uma coisa que Jesus era contra, era a religiosidade. E Jesus, ele veio para desfazer tanta coisa perante a lei, querido. Ainda que ele estivesse cumprindo a lei, mas era tanta coisa que os fariseus queriam afrontá-lo e sempre tinha algo. Sabe, querido, quando nós falamos de exercer a palavra, lá em 2 Timóteo diz que procure apresentar-te, a escola de ministros falava muito isso, como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, que manuseia bem a palavra da verdade. Glória a Deus por isso. Aí muitas vezes pegamos esse texto de maneira isolada e manusear bem a palavra da verdade, querido, não é decorar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Manusear bem a palavra da verdade, querido, não é você saber de qual é salteado o que está aqui dentro, de maneira litúrgica, de maneira, digamos, didática, não. Manusear bem a palavra da verdade, querido, é você se portar a determinadas situações, saindo de dentro de você a essência do que a palavra de Deus diz. Ah, querido. Mas o Senhor diz que Ele é meu pastor e nada vai me faltar. Aí você começa a trabalhar nisso. Você começa a pensar, meditar nessas verdades. Que segundo a sua riqueza e glória em Cristo Jesus, Ele há de suprir cada uma das nossas necessidades. Sabe, querido, e muitas vezes não é a adversidade que vai roubar teu sono. Não é uma falta. Não é um desvio de algo. Aí você se agarra, Ele há de suprir cada uma das minhas necessidades. Você começa a meditar naquilo. Aí começa a lançar declarações de fé, confissões, conforme você fez aqui. E o ambiente começa a ser transformado. Você começa a se agarrar no que a palavra diz. E começa a manusear bem a palavra da verdade. Porque o mundo, querido, vai falar algo contrário. O mundo vai deturpar tudo aquilo que Deus, por homens e mulheres de maneiras inspiradoras, colocou na Bíblia. Vai deturpar a família, vai deturpar o que diz respeito à prosperidade, ao que diz respeito à cura, à santidade, ele vai deturpar tudo isso. Vai deturpar a música. A nossa irmã Gislaine falou na última quinta. Vai deturpar tanta coisa, querido. Mas o que vai te trazer a clareza, o que vai te trazer o entendimento, é o teu relacionamento com Ele, é o teu meditar. Vai te trazer clareza e conhecimento a cada situação. Certa vez, querido, eu conheci um homem, há muito tempo atrás, um barbeiro, que ele era analfabeto, não sabia ler e escrever, mas conseguia ler a Bíblia. Como isso, meu irmão? Ele falava para mim, mas você lê a Bíblia? Eu, cara, vou te falar uma coisa, eu não sei ler e escrever, mas eu paro aqui e consigo entender. Eu falei, meu Deus, como isso?
Aí outro livro ele tem dificuldade, às vezes nem consegue, mas a Bíblia ele consegue ler com clareza. Meu irmão, ao nível de intimidade, de relacionamento, de exposição, eu imagino ele, pai, me ajuda a entender tuas escrituras. Querido, não tem como Deus não recusar um pedido desse. E quanto mais você, querido, que muitas vezes tem até um curso superior, lê de maneira vazia e vai dormir e fecha, como se fosse um livro. Isso não é um livro comum, querido. Isso aqui não é um souvenir, não é algo de ficar em enfeite. Graças a Deus por os dispositivos hoje que está na palma da nossa mão. Entra ano e sai ano, o livro mais vendido, mais lido no mundo, a Bíblia. Transformando vidas, contando apontando sempre para o nosso Salvador, apontando sempre para Jesus, de Gênesis a Apocalipse. E que nos sustenta a cada dia. Sabe, querido, não é religiosidade, é entrega, é comprometimento. Que possamos sair da situação simplesmente de envolvidos para comprometidos com a palavra. Outrora, querido, éramos envolvidos. Se minha mãe ora por mim, querido, eu estou envolvido. Mas quando você resolve, querido, a praticar, a se envolver, a servir, aí você sai dessa situação e passa a ser comprometido com a palavra de Deus. Passa a ser servo. Passa a ser servo. Passa a usufruir de tudo aquilo que a palavra diz ao nosso respeito. Meu Deus. Glória a Deus. Deus é bom. Meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quanto temor. Glória a Deus. Meu Deus. Reflete aí, querido. Como tem sido de fato a nossa atitude, como ninguém está vendo. Faz aí uma autoanálise. Não deixe para fazer isso somente na Santa Ceia. Onde eu preciso melhorar. Onde eu preciso andar a milha extra. Onde eu preciso melhorar determinado comportamento. Onde determinadas áreas precisam de equilíbrio. Como que está a minha casa? Eu tenho sido um servo bom e fiel na igreja, mas na minha casa como eu tenho sido? Será que minha esposa pode falar o mesmo do que o pastor fala? Ou vice-versa? Equilíbrio. Em todas as áreas. Glória a Deus. Mas cuidado, querido, para muitas vezes não usar o equilíbrio como muleta. Porque muitas vezes o discurso é maravilhoso, querido. Quantas vezes homens e mulheres, muitas vezes até se reúnem com a liderança, com o pastor. E querem se afastar de determinadas situações. Sabe, pastor, eu preciso de um tempo mais com minha família. Sabe como é que é, né? Eu tenho servido muito, eu tenho me envolvido muito, mas agora eu preciso de um tempo para ficar com eles. Sabe, querido, o discurso é lindo e maravilhoso. Mas muitas vezes essa não é a realidade. Acabam se afastando, ficando muitas vezes da maneira pior do que estava. Que não possamos ser como esses, querido. Deus não vai te dar nada que te traga algum dano. Põe isso. Nada que Deus vai te apresentar, querido, vai te trazer dano. Principalmente para a tua casa. Principalmente para a tua casa, querido. O que você precisa é desenvolver sensibilidade para ter o equilíbrio correto. Você vai conseguir trabalhar, você vai conseguir servir. Você vai fazer a diferença onde Deus te colocou. Você vai ser fiel onde Deus te colocou. Sabe, querido, esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Pai, se eu estou em determinado lugar, se o Senhor me plantou lá, porque algo vai acontecer, não sei. Você tem que colocar isso na cabeça.
Se eu estou em determinada faculdade, determinado emprego, determinado trabalho, se minha empresa está em determinado local, porque tem propósito. Pelo meu entendimento, eu não sei porque eu estou lá. Aí, de repente, as coisas começam a acontecer. Daqui a pouco uma família se levanta, se aproxima de você. E você passa a ser a resposta para aquela família. Meu Deus. Querido, isso é normal no reino de Deus. Que cada um de nós possamos ser essa ferramenta disponível. Nada, querido, acontece de maneira aleatória, não. Nada. Inclusive o dia de hoje. Nós não saímos de nossas casas para sentar aqui, querido, e simplesmente, ó, pastor, estou aqui, está tudo certo. Não. Pai, que possamos alimentar nossas orações e dizer, Pai, que venha uma palavra. Eu preciso, Pai, de uma resposta hoje. E sai, querido. Seja na direção do culto, seja no louvor, seja na palavra, seja no aperto de mão, no abraço. Porque a expectativa aqui, querido, é que essa unção coletiva, ela seja evidenciada de fato. Aqui está todo mundo compartilhando, querido, do mesmo mover, do mesmo propósito. Orando uns pelos outros. Glória a Deus. Deus é bom. Esse é o nosso Deus, querido. Esse é o nosso Deus. Glória a Deus. As coisas tendem a acontecer, amado. Ponha isso, não de maneira aleatória, mas por um propósito. Só se coloca como uma ferramenta disponível para viver os planos dele. Nós te louvamos, Pai. Aleluia, aleluia. E querido, não se engane. Não deixe, amado, de maneira alguma, muitas vezes, aquilo que você clamou, creu. Se você acha que no seu tempo as coisas não estão acontecendo, querido, continue crendo, continue orando. Não guarde isso, não engavete isso e pule para a próxima oração. Ponha isso na sua cabeça, querido. A promessa, a bênção que você tanto espera, querido, sempre vai estar uma oração de distância. Sabe aquele... Eu devia ter trazido essa imagem. Você já deve ter visto uma caricatura, que é um homem com uma picareta cavando uma mina. Ele está cavando, e tem um percurso bem longo. E quando falta uma fiadinha assim de terra, ele dá as costas e vai embora para chegar no diamante. Meu Deus. Isso é uma realidade muitas vezes, amado. Estamos crendo para algo, estamos orando, estamos buscando. Mas de repente, está demorando muito e sai. Muda a rota, muda a sintonia, muda a frequência. Começa a dar ouvido a outras coisas. Começa a dar ouvido a outras situações. Aí o sofisma, o engano, começa a querer montar acampamento próximo. Sabe, querido, não faça isso. Continue crendo por aquilo que você tem buscado, continue orando. Eu falei da última vez aqui sobre o Kairos de Deus, o tempo de Deus. Não é no nosso jeito, não é do nosso tempo. Ainda que muitas vezes queremos algo rápido. Mas quando você entende isso, que é no tempo certo, que é no tempo dele, quando muitas vezes as coisas acontecem conosco, querido, em determinado momento você começa a parar e perceber, meu Pai, se fosse há tempos atrás, aquilo ali não iria dar certo, mas o Senhor concretizou hoje. Deus sempre, querido, está a passos à frente de nós, sempre. Foi assim com vários homens e mulheres de fé da Bíblia, querido. Foi assim com José. José, quando estava na prisão, querido, a Bíblia diz que Deus o honrou, prosperou em todo momento, em todo o tempo, quando ele estava preso, quando ele estava servindo, quando ele estava governando, querido, ele era próspero em tudo e qualquer situação. Mas ainda assim bateu uma ansiedade em ele querer que as coisas acontecessem rápido. Quando ele começa a falar sobre o sonho do copeiro, ele queria que o copeiro se lembrasse dele. Fala de Faraó sobre o sonho que te revelei. Sabe, querido, mas o copeiro se esqueceu naquele momento. Passaram-se alguns anos. Aí sim lembram. Sabe, querido, mas naquele momento, se o copeiro tivesse se lembrado do sonho de José,
Faraó não estava precisando de um vice-governador. Estava precisando de um padeiro que tinha acabado de morrer. Sabe, querido, muitas vezes, nós queremos que algo se aconteça de maneira rápida, imediata. Mas tenha a consciência que Deus sempre tem planos maiores para cada um de nós. Deus, os planos dele são bons, querido. Ele sabe os pensamentos que tem ao nosso respeito. São pensamentos de paz. Para dar para o fim a qual cada um esperamos, a prosperidade a qual cada um de nós esperamos. Então, querido, deixa eu dizer algo para você. Se algo não está acontecendo no tempo que você está esperando, fica firme, que algo vai acontecer. Vai acontecer no tempo certo, da maneira correta. Ele faz infinitamente mais além do que a gente pede. Além do que a gente pede, querido. Você pede algo, recebe algo a mais do que você estava pensando. Eu provei e vi disso, querido. Como muitos aqui também. Muitos, querido. Você crê para algo e Deus o recompensa em dobro, dá. Meu Deus. Por conta do seu posicionamento. Por conta da sua entrega. Deus sempre honra, querido. Infinitamente mais, além do que pensamos ou pedimos. Sempre. Isso é uma verdade. Isso não é uma canção tocada, não é um versículo solto, não. É uma certeza, é uma realidade. Se agarre a essas verdades. Se agarre a essas verdades. Eu estava crendo para passar num concurso. Estava crendo para mim. Daqui a pouco a situação muda, passa eu e minha esposa junto. Meu Deus. O que algo eu planejava para um, eu tive que dobrar a situação. Sabe, querido, quanto tempo eu economizei aí? Se eu estava planejando algo para daqui a 10 anos, agora eu posso planejar para 5, são 2. Meu Deus. Glória a Deus. Deus é bom. Deus, ele só precisa encontrar, querido, um coração sincero. Só precisa disso. Mais uma vez, o como vai ser não pertence a nós. O nosso papel é crer. Nosso papel é praticar. O como vai ser, ó, pertence a Ele. Você não crê no grande eu era, você crê no grande eu sou. Aleluia, fica de pé, querido, gentileza. Louvor, por favor. Aleluia.